Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, que hoje é um bate-papo com um aluno MSKD, Dr. Felipe. Então, esses bate-papos são sempre muito interessantes, que a gente conhece a história do colega, e para quem tem interesse em dominar a autossonografia musculoesquelética é sempre uma grande oportunidade, porque sempre tem muitas dicas de como fazer e todo mundo, você vê como todo mundo sempre passa e como passa por essa curva de aprendizado. Então isso acaba sendo muito legal assim, observar o resultado dos colegas e como eles fizeram para chegar ao domínio da autossonografia musculoesquelética. Então hoje o nosso convidado é o Dr. Felipe Juncken. Então ele deve estar entrando aí. E aí eu já aceito ele aqui. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho aí da história do Felipe. Então, Felipe, se quiser se apresentar, fala aí um pouquinho de onde você é, onde que você mora. Sou do Rio de Janeiro, né? Ortopedista, especialista em pé e tornozelo. E agora fazendo ultrassom também. E, e você tá morando onde? Tá morando na capital mesmo, né? Uhum. Isso, na capital mesmo. Então, a história do Felipe é interessante. Então, ele é ortopedista e conta um pouquinho pra gente quando é que você teve interesse pela ultrassonografia, quando que mudou um pouco a chave ali de falar, eu acho que eu vou aprender esse método também que pode agregar um valor na minha consulta, no meu dia a dia, pode ser uma oportunidade de renda também. No início, assim, eu nunca tinha, tinha pensado em fazer ultrassom, né? E aí, foi até num dia que eu tava de plantão, né? E aí tinham marcado uma cirurgia pra eu fazer. E eu fiquei em dúvida se o paciente tinha realmente a lesão. E aí, como tinha um colega comigo que já sabia fazer ultrassom, a gente fez junto lá, viu que o paciente realmente não tinha lesão, né? E aí, com isso a gente conseguiu afastar aí e não precisou operar ele, né? Então, aí, a partir desse momento que eu comecei a me interessar por isso. E aí acabo usando no dia a dia, né? No consultório, Hum. às vezes até no plantão. Por exemplo, teve um dia mesmo, teve uma paciente com lesão do bíceps distal, eu mesmo fiz ultrassom ali na hora e já confirmei o diagnóstico e o paciente já solicitou os exames para Uhum. operar e tudo certinho, né? Porque não é sempre que no plantão a gente tem alguém que saiba fazer ultrassom músculo-esquelético, né? Normalmente fazem ultrassom geral, mas não fazem o Sim, exatamente, é músculo-esquelético. deficiente, né? Isso que a gente está falando do Rio de Janeiro, né? Então, é o que eu sempre digo, né? Em grandes centros, às vezes você não tem um colega que realiza o exame, né? E ainda mais você pensando na emergência, né? Às vezes você coloca lá o serviço de emergência, o colega faz mais a parte fetal e ninguém tem músculo, Sim, né? com certeza. E pelo que você falou, foi algo que te impactou bastante, né? Porque, pelo visto, tinha um exame com uma lesão, aí você foi avaliar clinicamente, achou que não tinha, pediu para alguém que sabe fazer o exame realizar novamente e descartou mesmo, né? E Isso. E aí ali que eu você comecei a me interessar, né? começou a se interessar pelo método, né? E, e como é que você me conheceu? Cara, acho que Uhum. pelas próprias propagandas do Instagram, né? Comecei a receber propaganda. No início, vou te falar que eu nem clicava. Eu chegava a ver, mas não clicava não. Mas aí depois, é engraçado isso de rede social, né? Porque às vezes você pensa em alguma coisa e você começa a aparecer Uhum. propaganda disso, entendeu? E
acho que rede social tá até aí hoje até para ajudar Uhum. bastante a gente nisso, né? E aí teve um momento que eu cliquei, comecei a te seguir, vi os seus vídeos e gostava da sua didática, né? E aí que eu comecei a pesquisar e o interesse Uhum. começou a aumentar também a partir daí. Perfeito. E, e aí você entrou pro treinamento, né? E como é que tá hoje? Hoje você já faz agenda de músculo? Hoje eu faço agendas, um dia na semana eu Uhum. tenho feito essa agenda, né? Tirando nos plantões, que de vez em quando faço ultrassom de Uhum. alguns pacientes, né? E como eu sou ortopedista, eu consigo no próprio, como eu falei, no próprio plantão poder fazer isso, né? E Sim. acaba ajudando até o paciente, né? Mas um dia na semana eu tenho feito agenda e aí tenho feito do músculo esquelético em geral mesmo, tudo. Certo. E, pessoal, já conheço o Felipe, né? Então, já sei alguns detalhes da história dele e é muito bacana. E tem alguns pontos que eu acho que o que ele vai falar aqui agora vai ajudar muita gente, né? Porque, assim, o que me impressionou, Felipe, foi você não sabia nada, você não fazia nada até então. Você não sabia Saber nem nem ligar o ligar o aparelho. aparelho, não tinha nem aparelho, né? Me conta, quanto tempo levou ali do zero a você começar a fazer uma agenda ali? Do zero mesmo. Quando eu falo Cara, zero é que o Felipe não tinha nem aparelho, não sabia nem ligar, quanto mais fazer o exame. Claro que acho, quando a gente fala ali acho que foi. do. É o que eu costumo falar, né? Quem é ortopedista já tem ali muita anamnese, muito exame físico, anatomia mais apurada e precisa dedicar mais o aparelho para a técnica do manuseio, né? E entender as imagens, né? Às vezes o colega que já faz ultrassom, mas não sabe nada de ortopedia, vai ter que dedicar mais ao estudo ali daquele universo, mas já domina o aparelho. Então é zero mesmo da parte de ultrassom, de imagem. Eu acho que assim, a ortopedia tem uma coisa que só de você conversar com o paciente, você já tem as hipóteses diagnósticas, né? Já pensa em alguma coisinha. Quando você examina, você já consegue ter um pensamento mais Uhum, específico ainda, entendeu? Então, quando você vai fazer ultrassom, você já está sabendo o que você está procurando, entendeu? Se você não está fazendo ultrassom às cegas, você sabe, você sabe mais ou menos o que você vai achar. E o ultrassom está ali mais para confirmar, né? Mas assim, o que você me perguntou, eu acho que foram uns 3 meses. Mas eu também, pô, eu treinava todo dia. Tô no plantão, tava fazendo na secretária, no outro plantonista, tava fazendo em várias isso, pessoas, isso que eu entendeu? queria ouvir de você, sim, que eu acho que Ficava perturbando o técnico do raio-x, ele fala, tô com dor no ombro, não sei o que, vamos lá, vamos fazer ultrassom. essa aqui eu acho que é uma dica fantástica, assim, e é algo que se você se dispõe a fazer, se dispõe a praticar, você tem uma evolução acima da média. Então, a maioria das pessoas que evoluem rápido, elas se dedicam mais, elas arrumam meios para se dedicar no seu dia a dia. Então, assim, igual você falou, Sim, assim que eu tive o aparelho, conta aí quais são os seus ambientes de foi, prática e se você perdeu tempo. Tempo, assim, eu quero dizer, vamos lá, você está lá no seu plantão de ortopedia, você já aproveitou, treinou ali 5 minutos, o próximo paciente mais cinco. Se você perdeu o tempo, te fala assim, cara, agora eu vou tirar o dia para praticar o tração musculoesquelético. justamente. Eu acho que assim, para quem dá plantão em hospital, se não for uma UPA ou alguma coisa assim, ou for hospital mesmo. Hoje em dia todo hospital tem um aparelho de ultrassom. É muito difícil um hospital não ter um aparelho de ultrassom. Ah, é hospital público, com certeza também tem um aparelho de ultrassom, entendeu? O próprio centro cirúrgico tem aparelho de ultrassom porque o anestesista usa. E aí, pô, eu utilizei isso a meu favor. Eu pegava, às vezes, sei lá, não tinha paciente. Chegava lá, ficava fazendo ultrassom enquanto não tinha paciente, entendeu?
Óbvio, no início eu não conseguia fazer o ultrassom do paciente, porque era muito difícil pegar o aparelho e levar até o local. Mas eu pegava a secretária, como eu falei, a secretária, o técnico do raio-x, e ficava lá fazendo o ultrassom deles, entendeu? Ou também, o ultrassom muscular tem uma vantagem, né? A gente pode fazer o ultrassom da gente mesmo. Pega a sua mão ali e começa a treinar na sua mão. Que é óbvio, você vai treinar em nível normal primeiro e depois que vai começar a ver as patologias. E aí depois que eu tive o aparelho aí, então, o que eu perturbei foi minha esposa. Era todo dia, 15 minutinhos a gente dormia fazendo ultrassom dela. Mas eu acho que é isso. Óbvio, vou te falar que no começo eu fiquei meio assim com o curso online, né? Pô, fazer um curso de ultrassom online, será que dá certo? Mas hoje em dia eu vejo que, vou te dar um exemplo, vamos fazer um curso presencial. Você vai lá, 3 dias de intensivo no curso, só que aí você fica 2, 3 semanas sem Uhum. ver, acaba esquecendo tudo, entendeu? Você acaba não treinando e esquece. E aí, qual a vantagem do curso online? Você pode ver aquela aula várias vezes, entendeu? Você viu uma vez, treina e, pô, esqueci isso. Você vai lá e assiste a aula de novo, entendeu? E essa repetição que faz você ficar melhor naquilo, né? Tanto na teoria quanto na prática, entendeu? E óbvio que a sua didática também é muito boa, ajuda Valeu, bastante. Felipe. E então, assim, os seus maiores ambientes de prática, assim, antes era o hospital que já tinha aparelho, então você praticava em todo mundo. Aí você foi pegando mais mão, começou a fazer exame nos pacientes mesmo, né? Isso, aí, E praticava em casa também, já tinha um aparelho portátil em casa, começou a praticar em casa. exatamente, aí comecei a praticar em casa. E aí ainda pratico, tá? Não parei não. Exato. Eu, a- eu acho que assim, acho que a prática, ela não, pô, não deve parar, porque Sim, a gente nunca sabe tudo. Eu acho que, entendeu? Sempre tem que aperfeiçoar alguma coisa. Eu acho que a partir do momento que a gente achar que sabe tudo, eu não sei, eu não acho que a gente sim, sabe tudo, entendeu? Eu acho que sempre tem que treinar mais, sempre tem que estudar mais, se atualizar. concordo Então, eu acho que plenamente, é Felipe. isso. E outra questão estratégica que eu achei bem legal que você fez foi assim que você já pegou mão dos exames, assim que você fez o passo a passo certinho, né? Então, você foi lá, estudou, praticou, 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 pegou o normal, estudou patologia e foi para agenda. Não tinha o que fazer. É esse o caminho. E você já foi e já pegou a agenda. E porque a agenda ela vai potencializar a sua prática, né? Com certeza. E no início eu até pedia para as meninas, marca só agenda de ombro. Hoje em dia eu vou te falar que minha agenda, a maior parte é ombro. E ombro é um exame que eu tenho feito bem rápido, já tá, como a gente fala, medular, né? Então, já tá tipo no automático mesmo, já sei a ordem, o que pesquisar, entendeu? Não é um exame que antigamente eu demorava um pouco mais, hoje em dia eu faço mais rápido. Óbvio, tem outros exames que eu acabo demorando um pouco mais. Mas isso daí você vai pegando prática, vai Uhum. melhorando cada vez mais, né? E, e você já tinha feito algum outro curso online de ultrassom? Não? Esse Cara, de foi o primeiro, ultrassom né? não. Ultrassom foi o primeiro. De ultrassom não. Eu acho que curso online eu já Uhum. até fiz, mas não de ultrassom, né? E qual foi uma das ferramentas aí do MSKD que você mais utilizou? O MSKD é o curso online que a gente está falando, né? É o aproveitando para. Cara, uma coisa que eu uso até hoje, que é muito bom, é o Laudário, né? Eu acho que aquele Laudário, pô, salva, ganha tempo. E os Uhum, laudos eles são muito bons, entendeu? Tanto que se você pegar, às vezes, alguns laudos aí de alguns ultrassons, você vai ver que às uhum. vezes nem fala muita coisa, né? Mas isso com certeza eu uso até hoje, com certeza eu vou usar por muito tempo. E
Eu acho que é as aulas em si, né? Por exemplo, a aula de sistematização. Pô, eu demorava muito, porque o que eu fazia? Eu botava a aula de, de sistematização, ficava dando play e pause, Uhum, porque eu ficava treinando em mim mesmo, entendeu? Então, uma aula que era, sei lá, de 10, 15 minutos, virava uma uhum. aula de 1 hora. E aí, e isso foram várias vezes. E Uhum. continua sendo, que eu ainda faço isso, E só dando um para recado algumas coisas. para o pessoal que está E assistindo. Pode falar, Felipe, desculpa. fala, essa é a vantagem, é uma das vantagens da aula online. Uma aula Sim. presencial você não consegue fazer isso, né? Você, por mais que você preste atenção, você acaba esquecendo uma coisa ou A outra. vantagem é que você pode assistir no seu tempo, né? Então, depois que você, por exemplo, Justamente. assistiu a primeira vez, você foi pausando, foi praticando, pegando ali todo tipo de informação. Depois que você já dominou, você vai lá, revisa, pode colocar no 2x. Então, por isso que é possível você ver o curso uma, duas, três vezes. Essa semana eu estava conversando com outro aluno que falou que já viu 3 vezes o curso. É isso aí, né? E Vai vai ver complementando, junto né? mais. Então, a gente sabe, né? Quando a gente assiste uma Entendeu? aula, a gente absorve muito pouco dela, né? Isso aí. Acho que eu já sei de cor algumas aulas suas. Tipo, se eu falar, acho que eu falaria antes de Ou você. Tipo déjà vu na mesmo. atualização do curso, você vai gravar para mim. Então, as maiores ferramentas foram principalmente o laudário, sistematização. E assim, o investimento Com certeza. no treinamento ele é alto, né? E mesmo assim você fez sua inscrição, fez sua matrícula e, e você recomendaria para outros colegas? Com certeza, e é o que você falou. Tem que pensar que não é um gasto, é um investimento. É um dinheiro ali que você vai gastar, mas que você vai acabar tendo de volta. Porque você vai estar se atualizando, vai estar se diferenciando de outras pessoas, entendeu? Que você vai estar se especializando em uma coisa, que seria, no caso, o ultrassom musculoesquelético, né? E, e tem que entender também que a ultrassonografia, na verdade, é um ato médico. Então, não precisa ser ortopedista ou radiologista para fazer. Tanto que a gente vê reumatologista fazendo, ou às vezes o próprio clínico fazendo, entendeu? Então, o ultrassom, você tendo essa capacidade, estudando, sabendo o que está fazendo, pode fazer tranquilamente. Não precisa ser ortopedista, radiologista, reumatologista. Exatamente, precisa ter só a responsabilidade, né? E, Felipe, outra coisa eu lembro que você Sim. comentou comigo, foi no consultório, que você começou a levar o aparelho para o seu consultório. Como é que tem sido isso, assim? Você tem feito o exame dos seus pacientes? Você tem sentido uma diferença antes e depois, quando você colocou lá o ultrassom, quando você começou a realizar? Conta um pouquinho aí pra gente. Eu acho que isso, inclusive na primeira vez que eu fiz, por exemplo, eu atendi o paciente, mas eu não levei o aparelho. E aí eu tive que voltar um outro dia para levar o aparelho e fazer o ultrassom no paciente. Então, acabei errando nisso, né? Hoje em dia, eu já levo o aparelho. Pode ser que eu não utilize, mas se eu precisar utilizar, ele tá ali, entendeu? E eu acho que são algumas coisas. A primeira, quando você atende o paciente, você já faz uma relação ali médico-paciente, né? Então, já tem uma confiança do paciente em você. Quando você pede um exame, se é você que faz, ele já confia mais. Ele já prefere fazer com você do que marcar um exame em outro lugar para fazer outra hora com outra pessoa. Entendeu? Então eu acho que isso daí também é uma das vantagens de ter o aparelho assim no Uhum. consultório, na clínica, né? E, e é isso, é você também poder já diagnosticar, falar com certeza para o paciente que tem aquela doença. Às vezes o paciente também gosta de ver a imagem, o escrito, que ele realmente tem aquilo. Por mais que ele confie em você, a gente gosta de ver, né? Não só eles, todo mundo gosta de ver. Mas eu acho que é isso. E também tendo o ultrassom, o aparelho no consultório, por exemplo, você quer fazer uma infiltração, um bloqueio, você Uhum. também consegue fazer isso, né? Perfeito. Você acha que muda um pouco o entendimento do paciente em relação à doença dele, quando você mostra ali? Com certeza, porque uma coisa é você falar para o paciente, ó, você tem essa patologia, que é isso, isso, isso.
Outra coisa é você falar, ó, você tem essa patologia, mas deixa eu te mostrar aqui como que é a patologia, deixa eu te mostrar onde é aqui que você tem. E você vai mostrando para ele, entendeu? E isso daí melhora bastante a própria relação que você tem com o paciente. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter, que é essa relação médico-paciente, né? Que é a mais importante de todas. E isso acaba tendo essa capacidade de fazer esse exame, melhorando um pouco isso também. Perfeito, Felipe. E para a gente finalizar assim, qual dica você daria para alguém que está em dúvida se vale a pena aprender ultrassonografia musculoesquelética? Está naquele, não sei se eu invisto nessa área, não sei se vale a pena, se não vale. Eu acho que assim, primeiro, o meu pensamento é Hum, muito como ortopedista, né? Então, no meu caso, se você for ortopedista e tiver dúvidas, eu acho que vale a pena você pensar assim: você diagnosticou aquela doença. Diagnosticou não, você examinou e está suspeitando daquela doença. E aí você quer diagnosticar, você vai mandar para uma outra pessoa para depois essa pessoa te mandar de volta. Uma coisa que você poderia resolver tudo naquele momento. Por exemplo, um exemplo bem básico. O paciente pisou no corpo estranho, está inflamado, está fazendo uma infecção ali e você não sabe que exame pedir para o corpo estranho. Às vezes pensa em pedir raio-x, mas raio-x na maioria das vezes não vê, e aí pensa em outros exames de imagem. Com ultrassonografia você já conseguiria ver, ou seja, se você tivesse o aparelho ali, você já confirmaria se realmente tem um corpo estranho, entendeu? E sendo ortopedista, você também poderia fazer um bloqueio guiado por ultrassom. Ou seja, às vezes a gente faz um bloqueio às cegas, mas seria muito melhor você fazer uma infiltração vendo o que você está fazendo, vendo onde a substância está entrando. Mas eu acho que assim, tanto ortopedista, reumatologista, clínico, eu acho que tem que pensar que poucas pessoas fazem ultrassom musculoesquelético. Vai no hospital, vai no seu plantão e pergunta para os radiologistas se eles fazem ultrassom musculoesquelético. A maioria não faz. São hum, poucos que fazem, entendeu? Então acho que a principal é isso daí, você poder se diferenciar. Você vai saber fazer uma coisa que não são tantas pessoas que sabem fazer, uhum, entendeu? Mas e a outra coisa importante é a qualidade de vida. uhum. Ninguém quer dar plantão para sempre, né? Acho que plantão é uma coisa que no início é bom, mas com o tempo cansa, entendeu? Com o tempo você vai ficando cansado. Então, eu acho que o ultrassom vai melhorar bastante a Uhum. qualidade de vida. Por exemplo, hoje foi meu dia de ultrassom, saí de lá 3 horas da Excelente, tarde. excelente, Felipe. Não, muito, muito bom, muito, com certeza, várias dicas e em resumo aí do que a gente conversou, né? Eu acho que desde o início deu para ver como você sempre foi muito focado, né? Tão focado que sempre intensificou sua prática, já não só investiu no curso, mas investiu no aparelho, já colocando em prática isso aí, colocando seu conhecimento ali no plantão, no consultório, praticando em casa, pegou uma agenda, já fazendo toda essa transição, todo esse movimento. E parabéns aí pelo foco, pela determinação. E eu concordo plenamente Obrigado. com suas colocações aí de visão, tudo falando como ortopedista, assim. E cada vez mais, né, imagina, ainda mais se você tem dificuldade de um exame de ultrassom musculoesquelético, né? Imagina, você está lá no grande centro, aí vai pedir um exame para o paciente nem sabe onde marca e volta, às vezes você não confia muito no laudo, aí, às vezes te complica mais ainda. Aí você fala assim, tá É, batendo muito físico. é justamente. É justamente aquele negócio, né? Foi o que você falou, você mesmo fazendo ultrassom, não tem como você não confiar em si mesmo, né? Então, se você examinou, fez tudo e ainda fez ultrassom, pô, já está praticamente feito ali. Inclusive, por exemplo, ortopedia, um dos motivos de eu ter feito ortopedia, antigamente eu queria fazer clínica médica, né? Só que uma coisa que eu não gostava da clínica é que a gente tinha que encaminhar os pacientes, a gente não conseguia resolver a vida do paciente. Então, por exemplo, por mais que você seja um bom cardiologista,
se chegar alguma coisa de uma outra subespecialidade da clínica médica, você acabar tendo que encaminhar. Na ortopedia, eu poderia conversar com o paciente, examinar o paciente, confirmar o diagnóstico, operar caso houvesse essa Uhum. necessidade, entendeu? A única coisa que eu não conseguiria fazer seria fazer o exame, mas agora Uhum. eu consigo até fazer isso, entendeu? Então, eu acho que você poder resolver a vida do paciente já resolver tudo ali, eu acho, pô, eu acho muito bom. Isso Uhum. pensando como ortopedista, né? Mas eu acho que assim, cada dia mais a gente tá tendo que se, se capacitar, se diferenciar das outras pessoas, entendeu? Então é uma coisa que quanto mais você estuda, quanto mais você especializa, mais as pessoas vão te procurar, porque mais as Sim. pessoas vão te conhecer, entendeu? Então, você está fazendo ultrassom lá e os médicos estão gostando muito do seu laudo. Ele vai acabar mandando mais exame para você, Exatamente. entendeu? Então, eu acho que com certeza vale a pena. O curso online é uma coisa que não precisa ter medo, que dá certo, entendeu? Por exemplo, eu não sabia nem ligar o aparelho. Inclusive, o Matheus tem uma aula só do aparelho lá, ensinando todos os botões. Mas vale super a pena, com E você chegou certeza. a ver o módulo novo que subiu de intervenção? Já assistiu às aulas lá? Tô, tô querendo ver. Eu tava tentando ver antes da live para poder comentar, mas não consegui ver. Não tive tempo ainda. Mas agora tem essas aulas aí É um de módulo de infiltração, né? introdução à intervenção, onde eu mostro exatamente como você enxergar as técnicas que você vai utilizar, as técnicas de infiltração, né? Como montar o seu Phantom, que para quem não sabe o que é Phantom, como você montar a sua estação de treinamento. Aí, como você tem o aparelho, você pode montar ali na sua casa, porque a partir do momento que você tem um domínio do ultrassom, de enxergar as estruturas, e tem um domínio de enxergar a agulha e a técnica fina ali, aí você coloca a ponta da agulha onde você quiser. Uma coisa também que é muito boa para quem está no curso é o grupo do Telegram. Uhum. Tem muitos casos clínicos Isso é lá. verdade. E agora é até dividido por módulo, então facilita Sim, mais ainda. sim, isso aí a gente é uma comunidade, né? Então o treinamento ele é baseado em uma plataforma com todas as aulas, todos os vídeos que a gente vai editando, vai adicionando, vai tornando o mais didático possível. E também a comunidade de discussão de casos, né? Então, vamos supor, comecei, estudei, estou com medo de abrir a agenda. Abre e manda lá as dúvidas, que é justamente para discutir os casos, assim, né? A gente acaba discutindo praticamente mais casos. E aí a gente agora conseguiu separar ali ombro, cotovelo, punho, articulação por articulação. Então, fica fácil E foi, você... estou estudando ombro, quero ver só os casos de ombro. Aí você entra lá na pastinha e só tem casos de ombro. foi o que a gente falou, né? A gente nunca sabe tudo. Às vezes surgem dúvidas. E o grupo aí é Sim. perfeito para isso. Que é onde tem vários médicos para a gente poder discutir, tirar Hum. dúvidas. Acho isso acho muito bom. Tipo É, é uma comunidade, né? exatamente. Show de bola, então, Felipe. Agradeço muito aí a disponibilidade do seu tempo, Felipe. Pai, pai da Nada, Aurora obrigado a e você aí por tudo. do Nicolas, Nicolas. dois bebês pequenos. E dispondo do tempo aí para passar as dicas aí pro pessoal. Espero que tenha A ajudado aí para quem gente tiver ficado com vai dúvidas. conversando aí.